Você já notou que quem está depressivo tem um padrão na fala? Fala sempre as mesmas coisas? Exemplo, nada dá certo pra mim, acho que o problema sou eu, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, apesar de cada caso ser um caso, alguns padrões se repetem e a gente consegue ver similaridades em pessoas que têm depressão. Na verdade, nesse vídeo eu quero te explicar 3 desses padrões de pensamento depressivo. Aproveita, já deixa seu like, curte, compartilha, faz o que você bem entender e me assiste até o final. Oi, eu sou o Richard, eu sou psicólogo e hoje eu quero te explicar 3 padrões de pensamento da depressão, de alguém depressivo. Mas para isso, eu tenho que te contar primeiro uma historinha. Lá no princípio dos estudos da terapia cognitivo-comportamental, a depressão e a ansiedade eram muito estudadas, principalmente porque os psicólogos e psiquiatras recebiam muitos pacientes com essa demanda. Talvez ainda seja a demanda mais vista em consultórios. Um pesquisador chamado Aaron Beck, ao estudar os pensamentos de pessoas depressivas, percebeu que havia um padrão ali. Ele percebeu que pessoas com depressão tendiam a um pensamento mais negativo de algumas coisas. Aparentemente, esses pensamentos eram incontroláveis. Simplesmente apareciam nesses pacientes e provocavam emoções muito fortes, como tristeza, raiva, desânimo, desamparo. Então, esse pesquisador, esse psiquiatra, que hoje é um bom velhinho, juntou todas essas informações que ele tinha dos seus pacientes e fez a tríade cognitiva negativa da depressão. Tá, mas por que eu te dei toda essa história? Primeiro, para você não achar que fui eu que inventei tudo isso que eu vou falar na sequência. Eu sou um fã dele e aplico a teoria cognitivo-comportamental nos meus pacientes, mas não sou tão genial a ponto de ter criado tudo isso. O segundo motivo é para você conhecer o meu referencial teórico. Na verdade, isso é mais importante para psicólogos e psiquiatras do que para o paciente. Meu orientador do mestrado sempre comenta que o abacaxi é o mesmo. Como a gente vai cortar ele, não importa, não modifica, ele vai continuar sendo um abacaxi. Apesar de que algumas formas de cortar são mais rápidas e efetivas do que outras. Tá, vamos conhecer esses padrões então. Os padrões de pensamentos automáticos sobre eu, o mundo e o futuro. Agora, um por um, bem explicado. Sobre eu, a pessoa não consegue se perceber como funcional. Tudo que faz está ou é errado. Os erros são supervalorizados e os acertos são subestimados. Quando erra, a pessoa se sente um lixo, porque é sempre com ela, e quando acerta é porque era fácil demais. Exemplos de frases utilizados nesse padrão de pensamento. Eu sou um lixo. Eu não presto. Tudo no que eu encosto dá errado. Certamente você reconheceu alguém nesse padrão. Agora, o padrão de pensamento sobre o mundo. Nesse padrão, a pessoa percebe o ambiente como pouco acolhedor. E, de certa forma, ela percebe o mundo ou todo o ambiente ao redor dela como se fosse uma conspiração contra si mesma. É como se percebêssemos só aquilo que não dá certo e qualquer coisa, servirá para piorar o dia. Exemplos de frases desse pensamento para você se situar. Se fosse com outra pessoa daria certo, mas é comigo. Acho que as pessoas aqui no serviço não gostam de mim, porque ninguém fala comigo. O mundo é horrível, é cinza. Em algum momento as pessoas vão me trair, vão me decepcionar, vão me abandonar. Você já deve estar com uma lista de nomes na sua mente. Agora, sobre o padrão de pensamento automático da depressão em relação ao futuro. Nesse padrão, a pessoa não consegue fazer planos futuros por não ter uma perspectiva positiva em relação ao que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ano que vem, ou em algum momento mais à frente. Portanto, ela nem tenta. É interessante esse padrão de pensamento porque a gente pode tratar a depressão, a gente pode curar ela, mas sempre vai ficar um resquício de comportamentos e pensamentos depressivos. Esse é um dos resquícios mais comuns. Trabalhar futuro com paciente depressivo é uma das coisas que mais dá trabalho e é mais recompensadora quando acontece. Pois tu vê aquele paciente que antes não conseguia saber o que ia acontecer no mês que vem, fazendo
planos para que a 5, 10 anos é muito legal. Em diversas situações, pacientes com depressão podem apresentar ideação suicida, ou seja, uma vontade de interromper a dor emocional através da interrupção da consciência. Claro, essa é uma medida definitiva para um problema temporário. Mas eu te citei a ideação suicida para te comentar o seguinte: pessoas que têm ideação suicida ou um pensamento depressivo que evolui para isso não conseguem ter uma visão de futuro a longo prazo. A pergunta que a gente geralmente faz em terapia, como você se vê em X anos, muitas vezes fica sem resposta, pois a pessoa não consegue perceber um futuro em que ela esteja melhor do que está agora. Na verdade, a tendência do pensamento é que minha situação emocional só piore, ou seja, há uma desesperança tremenda. Deixa eu te dar alguns exemplos de frases bem usadas nesse padrão. As coisas nunca vão mudar, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa feliz, não sirvo para nada e nunca servirei. Qualquer pensamento depressivo pode ser arriscado, já que há uma tendência de isso escalar para uma ideação suicida se não for tratado. Ou seja, lembra que terapia existe e funciona. A terapia cognitivo-comportamental se debruçou em como ajudar pessoas com pensamento depressivo, tentando ajudar a modificar esses pensamentos e os comportamentos associados. Assim, a gente modifica, muitas vezes, um pensamento através de um comportamento, uma emoção através de um comportamento através de uma emoção, um comportamento através de um pensamento e vice-versa. Enfim, esse vídeo não é para explicar sobre a terapia, mas para te mostrar que você não é o único a pensar assim. Portanto, é possível mudar, é possível melhorar, é possível se curar da depressão. Basta procurar ajuda. Se você quiser saber mais sobre terapia comigo, não deixe de me mandar uma mensagem, eu vou estar te esperando. Sabe aquelas coisas que o pessoal geralmente pede no final de vídeo? Curte, marca alguém, compartilha, se inscreve no canal? Então, se você puder fazer tudo isso por mim, esse vídeo, essa mensagem vai ser mais divulgada, mais pessoas vão ser contaminadas por essa ideia. Eu te agradeço muito por ter me assistido até aqui e até a próxima. Tchau!